Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá, bom dia. Hoje é quarta, 3 de julho e este é o seu Diário Econômico. A dinâmica dos ativos de ontem serviu para mostrar como o real é o patinho feio, só que por motivos internos nossos. As moedas da América Latina, por exemplo, elas ganharam perto de 0,5% contra o dólar. Não deu para culpar os juros americanos dessa vez, porque a curva recuou lá. E commodities como minério, soja, milho e açúcar subiram. Só o petróleo perdeu entre aquelas que importam para a gente. E mesmo assim a nossa moeda chegou a flertar com 5,70. Eu não queria soar repetitivo, mas as falas que têm feito preços também têm sido diárias. Ontem, por exemplo, a ministra Simone Tebet argumentou que não haveria necessidade de contingenciar o orçamento nesse momento, confirmando aquela leitura de que o diagnóstico do governo é diferente dos analistas, o que obviamente obriga o investidor, que vê as coisas de outra forma, se posicionar como tal. E aí o ativo que expressa isso de forma mais direta é o dólar, comprando o dólar. Poderia ser nos juros futuros, apostando, por exemplo, numa curva mais pressionada para cima, mas aí entra aquele risco de se ter um BC futuro que trabalhe com juros mais baixos, apesar dessa conjuntura mais incerta. Inclusive sobre isso, diz a coluna do Estadão que os aliados do presidente Lula têm defendido a antecipação da troca de comando do BC. Segundo eles, abre aspas, com o objetivo de frear o dólar. A lógica poderia ser a de que o novo presidente atuaria no mercado de câmbio vendendo dólares, para acalmar as coisas. Só que para o senador Renan Calheiros, que tem falado também com o presidente Lula sobre essa mudança, trocar o presidente do BC ajudaria, abre aspas, a diminuir tensões e incertezas. O que implicitamente pressupõe que essa alta do dólar na cabeça dele teria mais a ver com o Roberto Campos e não com tudo mais que está rolando no noticiário. O presidente Lula disse em entrevista que essa piora da nossa moeda seria jogo de interesse especulativo e que não é normal, prometendo fazer alguma coisa. Mas que ele não poderia dizer ainda o que ele faria, senão ele estaria alertando os seus adversários nas palavras dele. Como ele deu só esse meio spoiler dos próximos capítulos, o papo de bar no mercado financeiro correu solto, inclusive com algumas discussões entre os analistas se o governo poderia mexer no IOF cambial. Só que acertadamente o ministro Haddad tirou essa possibilidade da mesa ao longo da terça-feira. Bom, lá fora o bom humor segue essencialmente atrelado àqueles ativos que são denominados em dólares. Mais uma vez a Bolsa Americana fez recorde histórico, com o SP500 batendo ali acima de 5.500 pontos, mesmo com uma alta inesperada nas ofertas de emprego. Lembrando, emprego forte, salários fortes, inflação alta, juros que deveriam cair mais lentamente. A Bolsa Americana disparou porque a Tesla também disparou 10%, com vendas ali acima do esperado, e também com o Powell lá em Sintra dizendo que, na visão dele, a economia americana voltou para uma trajetória de desinflação. Ele segue preferindo não dar grandes sinais do que ele está pensando em fazer daqui para frente, só que ele voltou a repetir que, na cabeça dele, os riscos entre inflação e mercado de trabalho estão mais equilibrados, então abriria uma discussão, em algum momento, para cortes de juros. Para o dia tem mais dados de emprego nos Estados Unidos, para a gente ir aquecendo ainda mais as apostas para o grande número que sai na sexta-feira. E por aqui a gente começa uma sequência de dados de atividade do IBGE que são referentes a maio, o que vai dar alguma ideia do impacto ali econômico inicial das enchentes no Rio Grande do Sul. A gente espera uma queda de quase 2% da produção industrial no mês sobre abril, que é abaixo do consenso, pior, né? Agora, quando a gente olha para consumo de bens e serviços, os piores momentos da crise ali, né, do Sul foi de fato em meados ali de maio, segundo monitoramentos que olham ali gastos com Pix e cartão de crédito. Só que quando a gente olha para fechamento do mês passado, para junho, serviços voltaram para o mesmo nível que eles estavam lá no ano passado, em junho de 2023, só que a compra de bens de menor valor já está 10% acima, enquanto a compra de veículos e material para construção já estão subindo 2 dígitos em termos anuais. É uma recuperação desigual entre setores, é verdade, os hotéis, por exemplo, ainda sofrem muito. Mas, como toda grande calamidade, a retomada de certos negócios ela é expressiva e até rápida. Tanto porque caiu demais no epicentro da crise, quanto porque a reconstrução impõe uma maior demanda por certos itens, a exemplo de construção civil. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!